Antes de começar o conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe o joinha de vocês aqui para ajudar na divulgação deste canal e compartilhe esse conteúdo. Bora pro vídeo? Oi gente, tudo bem? Eu vim atualizar vocês desses dias que eu estava meio sumida por aqui. Como eu tinha comentado aqui no canal, eu estava trabalhando com meu esposo e nós estávamos fazendo entregas no Mercado Livre por uma transportadora. E aí eu vou contar resumidamente, né, referente à nossa experiência nesse período que nós estávamos lá. Eu já adianto, né, que nós estávamos, nesse momento não estamos mais trabalhando com eles. E aí eu vou resumir e contar um pouco de como que foi essa experiência nesse período, nesse tempo que nós estávamos fazendo entregas por essas transportadoras para o Mercado Livre. É importante lembrar que aqui eu vou trazer para vocês sobre a nossa experiência, como que foi para nós, e vou ressaltar a questão, né, dos pontos negativos. E também, obviamente, eu vou falar sobre os pontos positivos dessa profissão especificamente, né, de entregador. Bem, como vocês sabem, eu tenho 4 filhos. Né, o mais novo, no caso agora, o Samuel, ele tá com 6 meses. Então, querendo ou não, é uma realidade bem complicada, bem diferente de outras pessoas que gostam e estão fazendo, né, esse tipo de trabalho. Obviamente que cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Então, é um pouco complicado generalizar e dizer para vocês se vale a pena, se não vale a pena, né, essa questão de trabalhar nessa área. Referente aos pontos positivos, eu vou já falar referente a essa questão, né, o fato de você ter uma remuneração boa. Obviamente que quando você inicia, vai ser um processo, vai ser aos poucos para que você tenha realmente uma renda legal, né? Tire um bom dinheiro referente a esse trabalho para que você consiga, né, fazer suas coisas. Mas assim, fora essa questão, né, de você ter um salário legal, um salário bacana, você conseguir tirar um bom dinheiro, eu acho que pra mim, no caso, tanto pra mim quanto pro meu esposo, esse ponto não pesou tanto pra nós. Por mais que nós não estávamos trabalhando em outra coisa, que nós queríamos nos dedicar exclusivamente para a questão da entrega, para tentar ter um tempo, para tentar ter uma boa remuneração e para tentar dar algo melhor para nossos filhos, não foi o que pesou para nós. Os pontos negativos foram o que mais pesou na escolha de permanecer ou sair. No nosso caso, nós estávamos com uma van. Então, um carro maior, onde a gente fazia, além das entregas, também tinha que fazer coletas. E assim, para nós ficou inviável, porque nós acordávamos muito cedo, ficávamos o dia inteiro na rua, né? Eu com um bebê pequeno, fora a Helena, que também é pequena, tem só 2 anos. E as meninas também, né? As meninas também, elas sentem falta. Então a gente ficava o dia todinho na rua. Fora a questão da alimentação também, que querendo ou não a gente não tinha um tempo para parar, porque não podia parar, a gente era cobrado para fazer as entregas no tempo, para poder depois fazer coleta. Então não tinha um tempo para poder parar, né, para fazer uma refeição e também para levar a comida é bem complicado. Então foi assim, além do período de tempo que ficávamos o dia todo, quando chegávamos lá tínhamos que esperar para poder descarregar os produtos que a gente fazia, a gente recolhia. E acabava que, querendo ou não, fora o trânsito que a gente pegava para chegar de um local ao outro, os pontos longes, então acabava que a gente chegava muito tarde em casa. Tinha dias que era às 8 horas, às 9, já chegamos até às 10 e querendo ou não, muitas horas para ficar fora tendo filhos pequenos, né? A gente passava um dia todo na rua, a remuneração ela não valia tudo isso para poder ficar tantas horas na rua.
E eu tava percebendo que as meninas, né, os nossos 4 filhos, na verdade, não só as meninas maiores, mas todos estavam demonstrando que estava sentindo bastante a nossa falta. Eu percebi que a Helena começou a ficar mais pirracenta. Eu notei, né, que ela demonstrava de um jeito ruim essa questão de sentir a falta. Ela falava também, mas ela geralmente ela demonstrava mais. Então ela tinha uns picos de mais irritação. Eu percebia uma carência muito maior nela. As outras duas também demonstrou também essa coisa dessa carência. Elas ficavam falando que estava sentindo a nossa falta. Então elas verbalizaram muito isso, falando que a gente ficava muito tempo fora, que a gente chegava muito tarde. Elas demonstravam que estavam felizes na hora que a gente chegava. E aquilo tava pesando demais pra mim, porque apesar de eu sabia que ia demorar um pouco na questão da remuneração para que eu conseguisse dar algo melhor para elas aqui dentro, eu comecei a ver que estava pesando muito nessa questão de poder dar a atenção a elas, de estar em casa. Eu já não tinha mais tempo de fazer os meus afazeres de casa, como eu passava o dia inteiro na rua, eu chegava em casa muito cansada, às vezes eu tinha que fazer comida quando a Yasmin não conseguia fazer. E aí quando tinha, até mesmo quando tinha, né, a gente chegava super cansado e a gente não conseguia nem dar atenção, mal dava atenção para elas. A gente dava uma atenção assim, um período de alguns minutos e logo queria comer, dormir, enfim. E nem como um casal não tava mais fluindo, né? Tava começando a ficar pesado de todas as formas. E a gente chegou numa situação onde que, quando a gente pôs na balança referente à questão dos ganhos, a gente estava vendo que a gente estava mais perdendo do que ganhando, que nós tivemos várias perdas nesse período de tempo. Referente a gastos na própria transportadora, pra gente foi bem difícil. E aí a gente acabou tomando a decisão de sair porque entre deixar os nossos filhos, a gente perceber que eles estavam ficando mal com essa situação de ficarmos o dia inteiro fora, eu e o Danilo não ter um tempo para nós, né, para termos o nosso tempo de qualidade, tava começando também a ficar bem complicado pra gente. E assim, para tirar um valor mínimo que, querendo ou não, pra gente estava sendo um valor baixo, para tirar um valor baixo e não tá registrado, porque querendo ou não, a gente não estava registrado, a gente trabalhava como PJ, mas trabalha como PJ e não tinha liberdade nenhuma, porque a verdade é que a gente era cobrado da mesma forma, nós tínhamos que cumprir o horário da mesma forma, então assim, nós estávamos trabalhando como PJ, mas parecia que era CLT, então assim, não fez a menor diferença pra gente, nem na questão de remuneração, e nem na questão de ter autonomia, porque a questão de você trabalhar como PJ, você quer uma autonomia. Você é autônomo justamente por isso, para que você tenha essa liberdade, você faça a escolha de quando você quer trabalhar. E nesse caso não foi isso que aconteceu, a gente não estava conseguindo fazer as nossas escolhas e nós ficávamos o dia inteiro, era cobrado o tempo todo. Nossos filhos estavam sofrendo com essa situação e não estava entrando uma remuneração bacana para pelo menos justificar esse tempo que a gente estava passando na rua. E fora todo o estresse, que é trânsito, a gente acabou se envolvendo num acidente, graças a Deus ficou tudo bem, mas poderia ter sido algo pior, então a gente sabe que foi um livramento, mas é o que eu falo, sabe? A gente tentou, nós tentamos, nós ficamos um período de tempo, foi um pouquinho mais de um mês, mas eu falo pra vocês que pra nós não valeu a pena. Tanto eu quanto meu esposo tomamos a decisão realmente de sair. Foi uma escolha bem complicada pra gente fazer, porque nós saímos do CLT pra tentarmos, né, ter essa autonomia, trabalhar de forma independente, e depois tivemos que fazer uma escolha de largar a mão, né, de sair novamente desse trabalho. Foi bem difícil tomar essa decisão pra gente.
Como eu falei, não foi nem tanto a questão da questão dos julgamentos não, mas a questão do medo realmente, do que a gente ia fazer, né? Saindo de lá, como que nós iríamos seguir, o que a gente ia fazer, referente a trabalho, como que iria ser. Porque a gente sabe que a gente tem as nossas responsabilidades, tem contas a pagar, os nossos filhos para alimentar, temos as nossas necessidades e tomar essa decisão foi bem difícil para a gente fazer. Obviamente que a gente já queria mesmo, porque estava pesando muito pra gente continuar lá. E aí eu falo que Deus é maravilhoso, Ele preparou tudo para que a gente conseguisse sair de uma forma mais segura, vamos dizer. Tanto eu quanto meu esposo, nós começamos a buscar. Eu vou dizer que foi bem rápido, porque eu mandei alguns currículos, logo fui chamada e agora eu já estou trabalhando. Então, assim, o Danilo foi basicamente a mesma coisa. Ele foi fazer uma entrevista, logo ele foi chamado. E aí, assim, eu falo que foi Deus que preparou tudo. Obviamente que nós queremos, nós temos desejos de outras áreas, mas sabemos que esse é o primeiro passo que nós estamos dando para conseguir as outras coisas que nós desejamos. Porque o fato de Deus ter dado essa oportunidade, a gente conseguiu um emprego para sair dessa situação, para conseguir nos organizar novamente, já foi maravilhoso. Nós achamos que ia ser de uma forma, acabou sendo de uma outra forma e tivemos que mudar tudo os nossos planos, mas Deus sabe de todas as coisas, foi tudo no tempo certo. E eu sei que daqui pra frente as coisas vão mudar com certeza e vão se adaptar pra nossa realidade, o que nós precisamos fazer e melhorar a nossa situação, obviamente, né? Mas é que nem eu tô falando, cabe a cada pessoa, né, cada família e cada realidade saber o que se encaixa dessa questão de entregas, se vale a pena ou não. Eu falo assim que pela minha experiência, quem tem filho pequeno não é o ideal, por conta que é corrido sim, você passa muitas horas na rua sim, fora o perigo que a gente passa, né, querendo ou não, o trânsito é bem complicado, é perigoso. Tem várias pessoas e nem todo mundo tem uma responsabilidade para dirigir. Então a gente sabe que tem todo esses fatores, né? Ou a gente corre risco, porque nós fazemos entregas, quem faz entrega no caso, faz entrega em vários lugares. A gente não sabe a índole de cada pessoa, de cada lugar. Então, pra mim e pro meu esposo, foi uma realidade que não era conveniente, não coube, não deu certo, mas pode funcionar para outras pessoas, né? Porque existem várias pessoas, inclusive caminhoneiros, né? Pessoas que gostam de fazer esse tipo de trabalho, que gostam de fazer entregas e viajar muito. E aí é questão de escolha e de você ver se isso funciona para você. Porque nesse momento eu digo pra vocês, se eu antes eu tivesse um pingo de noção de como que era referente à minha realidade, eu não iria. Eu não iria porque, como eu já falei, o dinheiro não paga tudo. O dinheiro não paga o tempo perdido com os nossos filhos. O dinheiro não paga um acidente que possa acontecer e você não voltar para casa. O dinheiro não paga nada disso. Então, independente da remuneração ser boa, para mim não é conveniente, para nós não valia a pena. E aí agora eu agradeço muito a Deus por ter nos dado a oportunidade de trabalhar novamente. E agora vamos colocar as coisas no seu lugar. É isso, gente, eu já falei muito referente a esse assunto. Eu quis esclarecer, eu tentei resumir, mas não resumi nada, enfim. E aí eu quis trazer pra vocês, falar um pouco sobre o que aconteceu, porque eu comecei a gravar, né, sobre a minha rotina e de repente sumi. Uma das razões também, obviamente, foi todos os acontecimentos, as decisões que a gente estava tomando. A gente passava muito tempo fora e pra mim tava bem complicado para poder parar para gravar, que eu ficava muito cansada para gravar. Eu tô em treinamento onde eu estou trabalhando, então ainda tô no período de adaptação, ainda tô vendo como que vão ser as coisas para que eu consiga voltar a trazer conteúdo.
Então, assim, eu tô tentando me reorganizar novamente para conseguir vir trazer mais conteúdos e falar sobre várias coisas, mostrar o dia a dia, o quanto eu conseguir, obviamente. Sobre a casa, eu ainda quero gravar para vocês, né? Falar um pouco sobre a casa, como que ela está, sobre os nossos planos das mudanças que a gente quer fazer. Então eu quero trazer mais coisas aqui para vocês, né? E aí vai ser aos poucos e eu vou me reorganizando, né? Referente ao dia a dia. E assim, como eu já tinha comentado aqui, hoje em dia a gente não tem móvel nenhum, então a gente tá recomeçando, a gente tá começando ali do zero, começando a comprar as coisas novamente. Não compramos nada nesse momento, mas eu estou dizendo assim, sabe, estamos nos reorganizando para colocar tudo no lugar novamente. E aí eu quero vir trazendo para vocês tudo que a gente for fazendo, referente a mudanças da casa, referente ao trabalho, tudo que eu puder trazer. E eu vou continuar falando, obviamente, da saúde mental, né, que pra mim é importante falar sobre, né, eu tenho que falar também sobre como que eu estou nesses momentos, né, atualmente. E tem outros conteúdos e quero falar também sobre maternidade, amamentação, alimentação, toda essa questão que, querendo ou não, é o nosso dia a dia, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscreva no canal caso não for inscrito, deixe seu like aqui para ajudar no engajamento do vídeo, compartilhe esse conteúdo para me ajudar na divulgação do canal. É isso, pessoal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!